isso, né? Aí eu queria entrar em outro tema aqui. Nós temos hoje uma. O presidente Lula deu uma declaração falando que o país. O ano para o Brasil entrou destruído e terminou bem com o povo mais alegre. O Brasil? Brasil. Isso que o Brasil está destruído é retórica, né? Não é assim. Construir uma política em cima desse tipo de coisa é mera propaganda, né? Não tem fundamento. O Brasil, logicamente, que com Bolsonaro atravessou uma série de crises, né? A maior delas sendo justamente a pandemia. O Bolsonaro, o que eu acho que a frase do Lula se refere é que o Bolsonaro desmantelou, né? O Bolsonaro e o Temer desmantelaram uma boa parte do funcionamento estatal e das medidas estatais de assistência à população. Isso aí eles fizeram mesmo. Então, se o destruído se refere a isso, tudo bem. Né? O PT está, de fato, reconstruindo esse aspecto da administração pública. Mas né, falar que o Brasil está destruído é meio... Eu acho que a gente não deve exagerar na retórica porque não tem credibilidade, né? O pessoal vai acreditar que realmente o Brasil está destruído? Não vai acreditar. Eu acho que o balanço do governo Lula não é que eles reconstruíram o Brasil. Eles retomaram programas sociais, né? Desse ponto de vista, o governo foi positivo, lógico. Eles impuseram um certo limite, pequeno, na medida do possível, à entrega do país ao capital estrangeiro. Bolsonaro entregou a base de Alcântara, não foi recuperado. O Bolsonaro privatizou a Eletrobras, não foi recuperado. O Lula não fez nada disso. Ele parou, digamos assim, né? Ele, durante a campanha eleitoral, falou: não vai haver nenhuma privatização. Agora há rumores de que haveria privatização do petróleo, né? É muito ruim isso daí. Espero que não, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele botou um paradeiro nessa entrega, que foi do Temer e do Bolsonaro, mas não conseguiu reverter absolutamente nada do anterior. A ação mais séria do governo Lula, do ponto de vista econômico, foi o arcabouço fiscal, né? A política relativa ao teto de gastos. Esse teto de gastos foi imposto pelo Temer, né? O PT não conseguiu destruir isso daí. Flexibilizou o teto de gastos um pouco, mas não conseguiu recuperar. Não conseguiu avançar no que diz respeito a medidas econômicas mais significativas, né? Então, aqui nós temos um panorama ainda pior do que o panorama das medidas sociais, né? O governo não conseguiu fazer quase nada de significativo. Nas medidas sociais, ele fez alguma coisa, mas também não fez coisa muito contundente, que precisaria fazer. Bom, aí nós temos o problema da política externa. Na política externa, o governo Lula foi bem em geral, né? Adotou uma posição independente dos Estados Unidos na questão ucraniana. Não era a posição que nós gostaríamos que ele adotasse, mas foi uma posição independente e uma posição de neutralidade. Manteve a sua política de defesa, né, dos governos nacionalistas latino-americanos, não arredou o pé disso daí em nenhum momento, né. Eu vi que surgiu aí um boato de que o Lula estaria rompendo com o Maduro, mas eu acho que isso aí é boato, né? Eu não vi nada de concreto
nesse sentido. O Lula simplesmente falou, o plebiscito sobre esse aqui é uma questão interna da Venezuela e ficou tudo por isso mesmo. Tá certo, é mesmo, né? O Lula só falou que ele acha um erro, né, um conflito militar na América do Sul nesse momento, só isso. Aí teve os BRICS, né? Aí nos BRICS o Brasil participou de uma coisa que é um certo progresso, incorporou outros países, etc. e tal. Perdemos, né, digamos assim, a direita ganhou a eleição na Argentina, mas isso daí não é culpa do governo Lula, né? Simplesmente é a Argentina, né? O Lula favorecia a candidatura do Sérgio Massa. Na questão da Palestina, eu acho que o governo Lula foi pior. Ele começou mal, muito mal. Começou condenando o ataque do Hamas, que é uma maneira totalmente imprudente de abordar o problema para um governo de esquerda, né? Não sei exatamente o que foi, as relações exteriores analisaram, o próprio Lula analisou, a cúpula do governo analisou, mas era uma coisa óbvia que, pela história da Palestina, o Estado de Israel iria usar isso daí para provocar um verdadeiro banho de sangue, né? Então, quando você, diante do que aconteceu, você condena os palestinos, você abre a porta para o massacre dos palestinos. Depois, o Lula condenou, né, falou que era um genocídio, etc. e tal, mas também não tomaram nenhuma providência, né? O governo Lula apresentou uma moção na ONU que foi derrotada, que já era ruim, era uma moção que era uma capitulação diante dos norte-americanos, etc. e tal. Depois o Lula declarou que o Hamas não é um grupo terrorista, o Brasil não reconhece o Hamas como sendo um grupo terrorista, mas que o Hamas tinha feito um atentado terrorista. Agora está vindo à tona, né, que tudo aquilo que falaram no começo era mentira, né? Inclusive, é importante assinalar, nós vamos discutir um pouco a Palestina, mas é importante assinalar que o número de mortos vem caindo sistematicamente, né? Eram 1.400, agora já está em 1.170. E muitos desses mortos aí ficou evidente que eram de responsabilidade do governo israelense. Bom, o problema pior, na minha opinião, é político do governo Lula. O governo começou tendo que enfrentar uma realidade muito complexa, né? Que era o quê? O governo tem base no Congresso. Nós não podemos, nós somos um partido revolucionário, mas não podemos querer que, numa situação pacífica, que não há mobilização revolucionária dos trabalhadores, o governo governe de outra maneira que não seja, né, de acordo com as regras que estão aí. Ele tem que ir no Congresso, ele tem que apresentar o projeto de lei, tem que fazer tudo isso daí. Nós falamos desde o começo que o governo não tinha uma base sólida, não tinha base nenhuma no Congresso, na verdade, né? E que ele não iria conseguir nada com o Congresso, que ele ia ceder muito e ia conseguir muito pouco em troca. É uma lei da vida, né? Se você tem força, você não vai ceder para o outro. Porque na política não existe generosidade, existe a luta de interesses. O Centrão tinha a faca e o queijo na mão. Por que ele iria ceder, né, alguma coisa para o governo que não tinha nem a faca e nem o queijo? Porque uma coisa é você tem a faca, outra tem o queijo, aí você discute, né? Mas quando um só tem tudo, o outro, o que vai fazer? Então, o governo não conseguiu sair dessa entalada. O que ele precisava, aqui eu acho que a questão fundamental, né, do governo Lula é o seguinte: o que ele precisava era alterar a correlação de forças. Diante disso, nós temos um problema que é o seguinte: primeiro,
o PT não tinha uma avaliação correta da correlação de forças. De um lado, eles tremiam de medo do bolsonarismo, o que era um erro. De outro lado, eles menosprezavam a força do bolsonarismo. Era mais ou menos assim, o Bolsonaro seria perigoso porque ele daria um golpe, mas ele não tem base social. A realidade, no entanto, era exatamente o contrário. O Bolsonaro não ia dar golpe nenhum, mas ele tem uma base social muito forte. Então, o PT teria que mudar a correlação de forças. Essa era a tarefa central. Nesse terreno, o PT não fez nada, quando ele poderia ter feito muita coisa. Ele poderia ter trabalhado o problema, né, da propaganda política, partidária, governamental e das organizações do movimento de massa, não fez nada. Fizeram uma live do Lula, que foi uma iniciativa positiva, mas totalmente desperdiçada, porque a live é um negócio, né? Você precisaria ter uma cabeça pensando. Nessa hora que você vê que os marqueteiros, eles só sabem ganhar jogo, eles só sabem realmente ganhar a partida quando a partida está ganha, né? Porque quando a partida é difícil, eles não conseguem nada, não conseguiram nada. A live do Lula tem média de 5.000 pessoas ao vivo. O homem é presidente da República. Teve metade dos votos no país, tem 5.000 pessoas ao vivo. Evidentemente que é uma grande falha de comunicação aí, né? Uma falha técnica, uma falha metodológica. Bom, não conseguiram nada. A imprensa petista não melhorou em nada. As organizações ligadas ao PT não fazem nada. Então, na comunicação, zero à esquerda. Segundo, o PT deveria ter ganho através de uma determinada política. Só que a política empregada pelo governo foi uma política nas questões democráticas, que deveria ser o forte do governo, né? O PT deveria se mostrar como um governo democrático, colocar esse Flávio Dino aí, um carcereiro, no Ministério da Justiça, e o homem só fez coisa contra as liberdades democráticas. Aí o PT ficou vinculado a esse processo vergonhoso, onde pessoas comuns, que não fizeram nada demais, estão pegando 17 anos de cadeia por terrorismo, não sei o que lá, armado, uma lambança. A sorte do PT é que a direita é uma direita absolutamente incompetente para defender uma política democrática, porque não é da natureza dela também, né? A direita é antidemocrática, porque senão, né, se fosse uma esquerda que tivesse sofrido isso daí, o governo vinha abaixo. É horrível, né? Não conseguiu mobilizar ninguém em torno dos seus objetivos econômicos. Por exemplo, a questão do Banco Central. Chamou, daí a CUT faz ato com 15 pessoas, é ridículo. E agora nós tivemos a questão da Palestina, onde toda a direita nacional bolsonarista apoia o massacre e o PT não aparece denunciando o massacre. É uma derrota total. Bom, ano que vem, né, nós estamos falando de perspectivas, vai ter eleições. O que a gente pode esperar dessa eleição? Se o governo conseguir botar muito dinheiro na eleição, ele não vai retroceder muito. Agora, que ele vai avançar em cima da direita é muito duvidoso. Quer dizer que a situação tende a piorar. Aparentemente, o Congresso decidiu cortar o tubo do governo. O governo, essa semana passada, teve 2 derrotas grandes no Congresso. Pode ser que a lua de mel tenha acabado, né? A gente chegou a cogitar aqui, né, até onde a direita iria acompanhar o governo do PT.
ao que estaria relacionada essa política. Poderia estar relacionada, por exemplo, à indicação da PGR, do STF e outras coisas. Aparentemente, o que quer que a direita estava esperando parece já ter acontecido e agora o governo vai levar muita tinta. Só para ser otimista para o ano que vem. Né? É claro.